Só retificando algumas coisas da apresentação aí, eu não sou formado em filosofia na USP, eu estou cursando durante aí. E tenho algumas outras formações aí, acho que na aula talvez vocês entendam um pouco dos meus incômodos com a psiquiatria, com algumas questões da saúde mental e o porquê que eu fui para tantas áreas buscando tentar responder algumas coisas que eu não consigo responder até hoje. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a aula aqui, né? As slides. Qualquer coisa, você vai me avisando, qualquer coisa aí, Matheus. Estamos Eu vendo. vou passando aqui. Eu vou descobrir como é que eu passo. Beleza. Bom, vamos lá. Aula de normal e patológico. A gente começa... É um tema um pouco clássico na psiquiatria. E eu vou tentar ir calibrando um pouco a profundidade da aula, porque eu sei que tem muita gente aqui que tem contato mais profundo, que é da área psi, tem muita gente aqui que é estudante de medicina de vários anos, né, pelo que eu entendo da liga. Então vou tentar dar uma palavra, servir alguma coisa para todo mundo aí. Então a gente começa com o que é ser normal, né? Uma pergunta difícil aí, acho que cada um sente um pouco o que acha normal ou não, mas difícil quando a gente tenta colocar isso em palavras é que vem a dificuldade, né? Então a importância dessa pergunta primeiro, né? Mais do que nunca uma psiquiatria forense, né, legal, que é ser normal, o que é patológico, tem implicações legais, criminais, éticas, e define destino social, institucional e legal de uma pessoa. Exemplos, assim, muito importantes do nosso dia a dia hoje, por exemplo, uma discussão que está aí forte desde o ano passado, é sobre a inclusão de fibromialgia dentro das deficiências, né? E com todos os benefícios que isso pode gerar, com todas as especificidades, né? Acho que tem alguns projetos aí tramitando legalmente, né? E isso também, por exemplo, tem uma importância muito grande no que a gente chama hoje, tem eu estava ouvindo de uma colega sobre um broche de girassol, que é de deficiências invisíveis, né? Então, o que a gente classifica como normal, como patológico, tem muita importância em como nas pautas identitárias, né, que a gente chama, né, o que está dentro da normalidade, o que é doença, o que é um jeito diferente de ser da normatividade, mas que não é patológico, né? Um exemplo, e aí isso entra na psiquiatria cultural, né, análise do contexto, entra nas políticas de governo, nas políticas de saúde, epidemiologia, planejamento. A gente definiu o que é patologia, o que precisa ser abordado, né, as assistências de grupos específicos, populacionais, né, necessidade de serviços, orientação e capacitação profissional e a nossa prática clínica, que é onde eu mais atuo, assim, né, no consultório, no hospital. Um exemplo disso, né, em termos da medicina, do que faz muita diferença como a gente encara um processo, o mesmo processo, digamos assim, biológico, o prognóstico pode mudar muito, assim, né? Eu ouvi de um professor da Unicamp de psiquiatria, talvez alguns conheçam de novo, o Mário Sérgio, ele costuma citar uma situação que mudou muito radicalmente depois de a gente conseguir encarar ela de uma forma diferente, que é a síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela vem de uma alteração cromossômica, né, que não sofreu nenhuma, digamos assim, alteração com os avanços científicos, né? A alteração permanece ali nas pessoas, só que nos últimos 50 anos a sobrevida mais do que dobrou em relação a esse transtorno, e isso a partir de mudanças em como a gente lida com a doença e não digamos, no que causa a doença, né? A gente não mudou nada no que causa a doença, mas a gente mudou como a gente olha para isso e a gente pôde promover alterações de prognóstico assim, né? Se eu não me engano, foi de uma coisa de, sei lá, de uma sobrevida média de 30 anos para 65 nos últimos 50 anos, né? É uma coisa bem importante. Vamos lá. Alguns conceitos de normalidade para a gente conseguir localizar o que a gente usa na cultura como geral e o que a gente pode usar dentro da medicina e dentro da psiquiatria especificamente, né? Uma primeira definição é normalidade como ausência de doença.
Normal é o indivíduo que não apresenta transtorno mental. Mas é uma definição negativa de normal, né? É uma definição que não apresenta algo, mas ela nega algo, né? Então, esse é o primeiro problema. Você tem que definir o que é transtorno mental, então, para você definir o que é ausência de transtorno mental. Ela joga o problema um pouquinho mais para frente. Normalidade ideal. Né? Você estabelece arbitrariamente uma norma ideal, que é supostamente sadio, e é constituído muito mais socialmente e referendado, né? Um problema disso, um tema clássico dentro da psiquiatria, quando se fala de história da psiquiatria, é, por exemplo, o que era socialmente normal, dois exemplos bem comuns, né? O homossexualismo, como era chamado, né? Foi mudado isso, estava dentro das categorias do DSM, já vou falar sobre DSM, o que são as categorias, e saiu disso só em 1973. Outro era, por exemplo, a classificação de transtornos mentais para dissidentes políticos na União Soviética. Era bastante usado isso, né, de uma forma mais explícita. Normalidade estatística, né? Então, tem uma distribuição estatística na população geral, o normal passa a ser aquilo que é observado com mais frequência. Né? Então, que está a famosa curva de Gauss, né, que a gente aprende, que determina o que está nos extremos, pode ser considerado fora do normal. Né? Mas, de novo, um problema disso dentro da medicina é, por exemplo, doenças oculares, né? Miopia, astigmatismo, na média, acabam sendo mais comuns do que não. E a gente vai considerar isso normal e não promover nenhuma alteração em relação a isso, não usar óculos, por exemplo, né? Porque estatisticamente tem mais míopes ou hipermétropes do que pessoas sem nenhuma alteração. Um conceito da OMS de 1946, que depois evoluiu um pouco, normalidade como bem-estar, completo bem-estar físico, mental e social, não simplesmente com ausência de doença. O que também é muito, muito vasto, assim, né? A gente poderia parar e perguntar para cada um que está aqui nessa aula quem que se considera, digamos, normal nesse sentido, né? Então, um completo bem-estar físico, mental e social, né? 6 horas da tarde, depois de trabalhar uma semana toda, não sei se muita gente se encaixa nisso, né? Normalidade como funcional, né? A gente usa bastante isso na psiquiatria. Patológico que não consegue exercer função, é disfuncional, produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social. Né? E aí a gente tem que pensar também sofrimento em que contexto, né? O que se exige desse indivíduo, o que é adequado ou não para esse grupo social para ser considerado disfuncional. Né? Mas, pensando criticamente, esse é um conceito útil. Né? Normalidade como processo. Então, alguns aspectos do desenvolvimento psicossocial ao longo do tempo. Então, alguns processos são normais na infância, na adolescência e não na vida adulta. Alguns processos são normais no idoso e não numa pessoa mais jovem. Então, a gente considera por um período, né, crises, mudanças. Por exemplo, na mulher, a fase, período pré-menstrual. Né? Tem algumas alterações hormonais que causam certas mudanças e não necessariamente a gente considera isso patológico. Normalidade subjetiva, percepção subjetiva, ela tem uma vantagem, essa normalidade, que ela leva em conta o próprio indivíduo, né? O relato do indivíduo sobre as suas vivências e sobre as suas sensações com o seu próprio corpo, com a sua própria mente. Também tem seus problemas, né? Então, se a gente pegar hoje em dia, por exemplo, o TDAH e o autismo, eles passam muito por um relato individual, né? A gente vai considerar só isso, a normalidade. Bom, eu não me sinto normal, eu não me sinto encaixado. Bom, o que faz uma pessoa se sentir encaixada ou não? A gente considera isso normalmente necessariamente patológico, né? Não se sentir encaixado numa realidade. Ou, por exemplo, o estado hipomaníaco ou maníaco. Né? São alterações de transtornos de humor em que a pessoa pode estar se sentindo bem, pode sentir que ela está mais produtiva, pode sentir que ela está mais encaixada, e ela não necessariamente percebe aquilo como uma alteração, mas a gente sabe que tem alterações relacionadas a isso. Normalidade, como esse último, mas vem da filosofia, Henry Ey é um filósofo que fala sobre essa normalidade como liberdade, né, liberdade existencial. Então, a doença mental, o transtorno mental, seria uma perda da liberdade existencial. Então,
você não consegue transitar entre formas de existir, você só consegue existir de uma mesma forma, só consegue se relacionar de uma mesma forma, só consegue sentir de uma mesma forma, né? Então, a restrição dessa liberdade existencial é um critério que a gente usa bastante, assim. Beleza até aqui? Então, vamos lá. Vamos um pouco para o que a gente usa na psiquiatria, o que é, digamos assim, a Bíblia da psiquiatria, né? O termo Bíblia aqui não é só uma brincadeira, mas é um problema, muitas vezes a gente encara isso como uma Bíblia, mas é o DSM. O DSM significa Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? É um manual norte-americano, criado nos Estados Unidos. Eu já vou entrar em como ele foi criado, né? Ele surge, acho que na década de 50, 60, principalmente, na verdade ele surge na década de 5, acho que 40 ou 50, o primeiro DSM, e ele tem uma mudança principalmente a partir da década de 60, 70, a partir dos primeiros medicamentos, os antipsicóticos, né, que começam a ser usados para transtornos mentais, eles provocam uma grande mudança. E aí, um texto aí, para a gente ver como que ele tenta dar conta dessa questão de normal e patológico nas primeiras páginas aí, né, na página 20 e página 21. Então, ele diz assim, o transtorno mental é uma síndrome, então, um conjunto de sinais e sintomas caracterizado por uma perturbação clinicamente significativa. Já começa aí a questão, quem considera o que é significativo? Né? Você tem alguém que diz, isso é significativo, isso não. Na cognição, regulação emocional, comportamento, reflete uma disfunção. De novo aí, qual que é o funcionamento correto do processo psicológico, biológico, etc. O normal tem que aparecer. Transtornos mentais estão frequentemente associados ao sofrimento ou incapacidade significativos. Então, beleza. E uma resposta esperada ou aprovada culturalmente a um estressor ou perda comum, como a morte de um ente querido, não constitui transtorno mental. Então, aquilo que é esperado ou aprovado culturalmente está excluído do que é transtorno mental. O próprio DSM traz isso para a gente. Né? Então, o que a gente espera ou aprova culturalmente entra necessariamente no que a gente considera um transtorno. Desvios sociais não são transtornos mentais. Natureza política, religiosa ou sexual, como falei, né, do homossexualismo, como era chamado. As limitações, né, o próprio DSM, se você vai lendo um pouco mais, ele começa a falar das limitações, né. Na ausência de marcadores biológicos evidentes, isso é o DSM-5, mais novo, né, ou de medidas de gravidade clinicamente úteis para vários transtornos mentais, não foi possível separar totalmente as expressões de sintomas normais e de sintomas patológicos inseridos nos critérios diagnósticos. E essa é uma parte que eu não sei que sensação causa em vocês, mas lendo isso me causa assim, peraí, não foi possível separar as expressões de sintomas normais e de sintomas patológicos, critérios diagnósticos? Chama atenção, né? Você fala assim, bom, o local onde isso deveria ser feito tem essa observação, né? E ali eles mostram como que eles levam em conta o que é patológico. Portanto, um critério diagnóstico genérico que requer sofrimento ou incapacidade foi usado para estabelecer limiares de transtorno, geralmente formulado como, abre aspas, a perturbação causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo. Então, de novo, alguém tem que considerar isso significativo. Né? Então, a gente já começa a ver que o local onde está mais estabelecido o que quais são as bases do que a psiquiatria usa na sua prática, ele tenta precisar algo e ele escorrega, ele faz ressalvas, né? Então vamos lá, quem produz o DSM? Né? Tem um grupo de trabalho com psiquiatras, psicólogos e neurocientistas, então são esses profissionais que contam, digamos assim, a gente vê de cara, por exemplo, que não tem profissionais do meio social, né? Uma outra parte da discussão. São grupos de trabalho formados, análise de estudos clínicos e neurocientíficos, opiniões de especialistas, feedback público, workshop, revisões abertas, isso onde? Nos Estados Unidos. Normalmente tem outros profissionais ao redor do mundo, mas não é aqui que é feito isso. Por exemplo, não é na Europa, é nos Estados Unidos. Os novos critérios são testados em cenários clínicos reais para avaliar sua aplicabilidade. As recomendações finais são aprovadas pela Associação Americana de Psiquiatria, são eles que aprovam, né, e publicados mundialmente. O processo sofre pressão de grupos sociais e de indústria farmacêutica. Para você ter noção, a ciência dos últimos 10 ou 20 anos que mais produziu
novas categorias nosológicas, ou seja, de classificação, entre todas as ciências que existem, foi a psiquiatria. Tanto no CID-10 ou CID-11, quanto no DSM-5 revisado, né, que está o TR aí, significa que foi o DSM-5 revisado, eles produziram, se não me engano, 300 e poucas categorias novas, assim, doenças. Então tem uma catalogação, digamos assim, é como se fosse um catálogo de comportamentos. Assim. Nenhuma outra ciência produziu tanta nova categorização. E acho que a ideia de mostrar quem produz o DSM, e agora eu vou falar um pouquinho da história, sem entrar muito em detalhe, tem muitos detalhes nessa parte, mas tentando não entrar muitos detalhes, a ideia é evitar uma eu chamo de uma brincadeira de síndrome de Maomé. Tem aí uma imagem no fundo que é Maomé recebe, para quem não conhece, né, Maomé é uma referência da religião islâmica, é um personagem que recebe uma comunicação, uma revelação divina através do arcanjo Gabriel. E ele recebe uma série de instruções, digamos assim, que vão formar a última versão do Alcorão, né, para a religião islâmica, que é, digamos, a última palavra divina. Então, a partir daquilo, você não tem mais o que discutir, você não tem mais o que formular de regras, aquilo está finalizado. Então, síndrome de Maomé é uma brincadeira de a gente achar que a gente está recebendo um pergaminho com instruções divinas finalizadas. Não? Aquilo ali acabou, essa é a última palavra da verdade, e isso não tem uma história, isso não tem um lugar de onde veio, né? Um processo. E, além de uma história, ele reflete um determinado contexto. Né? Então, DSM-1 e DSM-2, a gente chegou no 5, né? É bom lembrar esse número, com grande influência da psicanálise. Então, a etiologia, ou seja, a causa do que como se forma, né, um transtorno, uma doença mental, estava presente. E a ênfase, como a teoria da psicanálise aponta, estava nos conflitos subjacentes. Então, desejos conflitantes entre si, regras morais e leis externas, consciente e inconsciente. A conflito entre essas questões estava na emergência das síndromes psiquiátricas. A partir do DSM-3, e essa mudança é perto da década de 70, quando você tem as primeiras utilizações das drogas psiquiátricas, primeiramente os antipsicóticos, depois os antidepressivos, as hipóteses etiológicas, ou seja, as causas, são suprimidas. Você para de falar no DSM sobre o que causa os transtornos mentais e você dá ênfase às descrições e agrupamentos com base nos resultados das neurociências. A justificativa para isso é, em teoria, uma neutralidade científica. Né? Então, você fala assim, bom, se eu estou descrevendo um processo, eu não estou falando sobre o que causa ele, eu tenho uma tendência a ser mais neutro. E por isso eu não entro em ideologias, eu não entro em política, digamos assim. Beleza, em teoria parece bom, só que o próprio DSM chama a etiologia de multifatorial e ela não é explicitada. Na prática, alguma coisa vai preencher essa lacuna, porque a gente, não só nos estudos, mas quem tem contato com pacientes, assim, as pessoas perguntam, né? Tá, mas beleza, mas eu tenho essa depressão aqui, eu tenho essa ansiedade aqui, e aí? E aí, doutor, o que causa isso? Né? E a gente vai responder alguma coisa. Né? É o que a gente chama, por exemplo, de psicoeducação, né? A gente vai educar os pacientes ou alunos que sejam sobre como se forma um transtorno, como é que se forma uma apresentação de uma síndrome psiquiátrica. E aí quem preenche isso em geral, né? A neurobiologia, né? A neuropsiquiatria, né? Os neurotransmissores, regiões cerebrais. A gente começa a falar sobre o hipotálamo, a gente começa a falar sobre a amígdala, o papel da amígdala na ansiedade, a gente começa a falar sobre córtex pré-frontal, na regulação da atenção no TDAH, a gente começa a falar sobre deficiência de serotonina. Tudo isso tem o seu papel, né? A gente vai chegar nessa parte da discussão. Mas é isso que começa a preencher a lacuna. Bom, o seu centro da amígdala está um pouco desregulado, você começa a ter uma percepção de medo, de ansiedade, com questões que não eram para gerar tanto. Então, vamos regular isso. Né? E por aí vai, né? Desde, digamos, de quando a gente usa isso com uma boa intenção até isso pode permitir grandes charlatanismos, né?
gente vê, por exemplo, pessoas dosando serotonina, né, em vários lugares e preocupadas com que reflexo isso vai ter na vida mental, né? Quando, na verdade, a gente entende que o caminho é inverso, né? A gente tem vida mental e a gente tem um reflexo nos neurotransmissores, né? Bom, é uma via de mão dupla, na verdade. De novo aqui o exemplo, eu não lembrava que eu tinha colocado aqui o DSM, 1973, até lá, o homossexualismo era considerado um transtorno, né? Aliás, inclusive a palavra transtorno, ela é escolhida, não coloquei isso aqui, mas ela é escolhida pelo DSM para tentar capturar a diferença entre transtorno e doença. A gente não usa a palavra transtorno, a gente não... A pessoa tem hipertensão arterial sistêmica, você não fala que é um transtorno, né? Você não fala transtorno de diabetes mellitus, né? Ou, por exemplo, sei lá, transtorno arterial crônico. Né? Tipo, a gente fala doença, né, em medicina, mas na psiquiatria se fala transtorno. Por quê? Não é só para ficar bonito, ela quer dizer alguma coisa, não é uma doença. Esse termo, doença, ele está ligado a um paradigma da medicina que se chama paradigma anatomoclínico. Significa que as bases das doenças, elas têm uma base anatômica configurada com a clínica. Essa base anatômica pode ser por um exame que a gente mede, pode ser por um exame de imagem, pode ser por uma dosagem sanguínea, pode ser pós-mortem, então a gente vai, por exemplo, a doença de Alzheimer, a gente vai ver o cérebro, concentração de substância amiloide depois que a pessoa morre, né? Não em vida. Mas na psiquiatria a gente não tem isso. Como o próprio, voltando aqui, o DSM fala, na ausência de marcadores biológicos evidentes ou de medidas de gravidade clinicamente úteis para os transtornos mentais, eles escolheram essa palavra transtorno. E como que isso... Bom, beleza até aqui, todo mundo? Acho que qualquer coisa alguém grita aí. Como que isso se traduz na relação do indivíduo, né, da pessoa, com o seu sintoma, né? Então, dois modelos aqui que são bem... Essa parte tem um pouco num livro, que posso deixar recomendações depois para vocês, que chama O Normal e o Patológico, que é de um filósofo da década de 60, 70, chamado Georges Canguilhem, filósofo francês, em que ele tenta analisar quais são os critérios usados na medicina e o que a gente pode pensar a partir disso. Mas é bem antes da nossa época atual. Bom, o sintoma na doença infecto-parasitária tem um agente externo que implica reações do organismo, né? Por exemplo, a gente tem a sífilis, a doença, e a gente tem um agente infeccioso, treponema pálido, que está associado à sífilis, e ele causa essa doença, na verdade, junto com todas as reações do organismo a isso. Ou a gente pode ter um sintoma como desregulação, desequilíbrio. Por exemplo, a gente não tem um agente que causa hipertensão arterial sistêmica, é uma desregulação do próprio organismo. Embora a gente pode ter uma genética favorável, alguma coisa, né? Quando você classifica nosologicamente, né, e você não se implica numa etiologia, uma coisa que pode... Uma consequência possível disso é que o sintoma seja visto, e na maioria das vezes visto dessa forma, cada vez mais, como um corpo estranho indesejado, como um treponema pálido que entra numa pessoa previamente rígida. O que esse treponema tem a ver com a vida daquela pessoa, a história? Bom, no caso da sífilis, talvez a gente possa até pensar que tem a ver com atividade sexual, com história, mas o treponema em si, ele surge, está no mundo, né? E aí surge a resolução para o indivíduo é eliminar ou conviver da melhor forma possível. Então, a ideia aqui é de que o sintoma psiquiátrico ele é alheio ao indivíduo, né? Ele é uma coisa e o indivíduo é outra. Eu não tenho nada a ver com a minha depressão não tem nada a ver com como eu levo minha vida, com como eu levo meu trabalho, com como eu levo minhas relações. Ela é uma doença a ser eliminada o mais rápido possível, ou eu vou me adaptar com o mínimo de sofrimento possível, né? Certo? E, bom, só que o que eu proponho é que... né? Bom, o que a crítica à psiquiatria propõe é que não é exatamente assim. A gente tem a ver com nossos sintomas e o DSM não dá conta disso, né? Digamos assim. Você não falar sobre etiologia deixa um buraco que a neurobiologia tenta preencher,
e a gente não consegue determinar. Tudo isso que eu estou falando, nesse momento eu entendo que mais abre questões, né, e questionamentos do que propõe respostas, né? E eu acho que esse é o começo não sei se tem aqui algum residente de psiquiatria, alguém que fez esse caminho vindo da medicina, mas isso tudo aqui é o começo de uma residência de psiquiatria, e eu acho que uma psiquiatria que se pretende ser crítica com seus próprios valores. E a sensação é exatamente a sensação do... Eu vou citar aqui um livro que é muito caro, muito importante para quem é dessa área, que produz essa mesma sensação em quem está lendo e no próprio protagonista, né? Que é O Alienista, do Machado de Assis. Esse livro, o alienista é como eram chamados os antigos psiquiatras, né? Cuidavam de pessoas que estavam alienadas de si. E eu trouxe aqui uma citação do próprio personagem, né? Ele chega um cientista, um alienista, que chega numa certa cidade e tem um certo poder social nessa cidade, e ele começa a tentar organizar quem que ele vai deixar recluso por ser doente mental. E aí ele começa tentando organizar categorias e vai... Só que, ao longo da obra, o que acontece? Ele vai se perdendo nisso. Ele começa a perceber que ele consegue definir meio arbitrariamente os critérios. Então, bom, todo mundo que está gastando muito dinheiro, todo mundo que está... Uma hora ele vai, não, quem gasta muito pouco também tem um problema. Ele vai, bom, todo mundo que tem alguma mudança, que todo mundo que alguém acha estranho, todo mundo que incomoda alguém. E aí uma hora ele chega num certo critério de que ele fala assim, bom, mas quem é muito normal também deve ter algum problema. E aí ele inverte e fala assim, bom, eu vou internar quem não parece ter problema nenhum, porque se a vida mental é para ter alterações, então eu vou inverter, ali interna todo mundo. Aí todo mundo se revolta, isso em meio a jogos políticos dentro da cidade. E no final, perto do final, ele acaba por deixar ele mesmo como paciente recluso. Ele fala assim, bom, eu devo ser o louco aqui, porque eu não consigo definir essas coisas, talvez só eu esteja vendo problema numa cidade que estava funcionando aqui, né? E ele tem essa frase que marca bastante: se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Bom, e acho que eu trouxe, no fundo dos slides, eu trouxe essa obra que chama Guernica, que é do Pablo Picasso, é um reflexo pós-Guerra Civil Espanhola, e é para dar esse quadro, ele faz parte do movimento do Picasso que chama Cubismo, que é um movimento de colocar imagens em perspectivas diferentes no mesmo quadro, né? Então ele pega, é como se ele pegasse, como se fosse o mesmo objeto visto de diferentes ângulos e colocados no mesmo plano. Essa é uma ideia que eu quis trazer aqui, esboçada no quadro do Picasso, de que, e esse é um quadro que reflete muito, muito sobre o sofrimento humano, né? De que o sofrimento humano tem várias facetas, ele é perspectivado, ou seja, essa faceta do DSM, essa faceta da psiquiatria tradicional, da neurobiologia, de como ela explica o nosso sofrimento, ela é uma perspectiva, embora ela seja hegemônica e dominante, ela é um jeito de ver as coisas, com as suas vantagens e com as suas limitações. E, e para a gente ver o objeto, a gente tem que ver, essa era a ideia do Picasso, de ver em várias perspectivas, né? Tem vários olhos, que aqui tem uma imagem que tem um cara de lado e aí parece que está vendo o outro lado dele junto, assim, na mesma imagem, né? Ela provoca nesse sentido. E, isso conversa também com um autor que eu gosto muito de ler, embora seja bem difícil, que é o Nietzsche. Ele escreve um livro que chama Além de Bem e Mal, em que ele é bem radical nessa questão do perspectivismo, né? Ele chama isso de perspectivismo. Não existem fatos, apenas interpretações. Eu diria que existem tantos fatos quanto há interpretações, né? Ou seja, cada interpretação abre passagem para um novo fato, que se torna fato, né?
E a pergunta que eu coloco aí, a neurobiologia é enganosa? Então, a depressão, por exemplo, né? Dando exemplos de jeitos diferentes de pensar. A depressão é uma deficiência de serotonina ou é um luto inconsciente? Que essa é uma teoria da psicanálise, por exemplo, né? Freud escreve no começo do século XX, Luto e Melancolia, em que ele tenta encarar a depressão como um luto de alguma coisa que que não está consciente para a gente, de alguma figura interna nossa, resumindo bastante. O TDAH, por exemplo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma síndrome de deficiência cerebral ou é uma consequência estrutural de exigências sobre-humanas? Ou seja, quando a gente vai exigindo cada vez mais foco e atenção e promovendo, digamos assim, uma sociedade em que a gente cada vez se dispersa mais porque muitas coisas chamam a nossa atenção. Por exemplo, é o Instagram aqui. Eu tenho que deixar o celular do lado, porque se o Instagram brilha aqui, a gente já vai direto. Né? Esse vermelhinho que pisca. Então, a gente tem o nosso déficit de atenção, é porque a gente tem um déficit ou porque se exige demais, né? E a ideia para a resposta para essa pergunta, na verdade, que eu estou colocando é que não, ela não é um engano, não é essa a minha ideia. A ideia é de que ela é uma perspectiva. Talvez no mundo que a gente viva, ela possa ser a perspectiva dominante e ela possa ser a mais importante, mas ela é uma perspectiva ou um conjunto de perspectivas, né? Eu tendo a pensar que todas essas perspectivas fazem parte de um conjunto da verdade, né? E aí, qual que passa a ser a solução para isso, né? Digamos, não a solução, mas que resposta a gente pode ter diante disso? Bom, se a gente tem uma perspectiva, a resposta é que a gente possa somar perspectivas, né? E quais outras perspectivas diante dos sintomas a gente pode ter diante da nossa vida mental? Uma perspectiva que eu gosto bastante, que é bem ligada à psicanálise, mas não só, é a perspectiva de que a nossa vida mental, os transtornos mentais e especialmente os sintomas têm um sentido, né? Essa é uma frase desses cadernos de Lanzarote, é um livro do Saramago, que são uma série de anotações pessoais, assim. Ele faz várias reflexões, não é um livro de ficção, e ele escreve essa frase: um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos objeto no chão. Queria eu dizer, então, que, vivendo rodeados de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Eu grifei essa última frase porque eu acho que os sintomas são sinais. Eles dão sinais de questões internas nossas, da nossa relação com o mundo. Uma dos meus referenciais principais para isso é a psicanálise. E a psicanálise, o Freud tenta trazer isso, uma das contribuições dele lá no início do século XX é tentar trazer, digamos, desmistificar de que haja uma linha muito concreta entre normal e patológico e que essa linha seja uma diferença qualitativa. Ele propõe que é muito mais uma linha de quantitativa, né? Uma diferença de grau, né? Entre as alterações. Em especial, um livro que traduz bastante essa ideia, acho que vários, né? Mas se chama, que eu recomendo, assim, não é tão difícil de ler esse livro, é bem acessível e bem interessante, que chama Psicopatologia da Vida Cotidiana. Um dos primeiros tópicos nesse livro são os lapsos, os atos falhos, né, que a gente comete quando a gente erra, por exemplo, nome de namorado ou namorada, mãe e pai que erram nome de filho, por exemplo, né? Porque aquilo diz alguma coisa, não é só um erro cognitivo, sabe? A partir do Freud a gente começa a compreender isso. Eu vou dar um exemplo contemporâneo aí de notícia que é uma entrevista não, um pronunciamento, né, do Bush em 2022 falando sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que saiu na CNN. A gente vai seguir nos Estados Unidos, mas agora... Matheus, vocês conseguem ouvir e ver o vídeo? Só me confirma se está dando certo. Quando você deu play, estava dando para ouvir. Tá, beleza. Só para saber se não sei como é que vai isso aqui. Vamos lá.
falando com Heloísa Vilela, porque só lembrei dela quando eu vi essa cena. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi participar de uma cerimônia, fazendo um discurso enfático. Elo já está aqui comigo, fazendo um discurso enfático. Vou colocar direto no discurso dele, que acho que é por aqui, só para não enrolar. Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq. Anyway. Esse é um exemplo, não sei quem acompanhou na época essa palestra, mas é um exemplo de como isso acontece no cotidiano, e a gente poderia falar assim, bom, mas na verdade, que é a explicação que ele dá depois na entrevista, ele fala assim, não, mas eu tô velho, eu tô com 70 e tantos anos, já esses erros acontecem, assim. Mas a gente, com certeza, todo mundo intui... A gente vai seguir nos Estados Unidos, mas agora... A partir dessa teoria do Freud, dos atos falhos, de que isso significa alguma coisa, de que talvez ele tenha questões com o que aconteceu no... Bom, para quem não conhece a história, né, o George W. Bush era o presidente dos Estados Unidos que comandou, que deu o aval para a invasão dos Estados Unidos no Iraque, né? E ele está falando sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Né? Então, talvez ele tenha questões com isso, talvez seja um conflito interno dele que pode se expressar nesse momento, né? A gente poderia pensar que é um acidente só, mas ele falou Iraque especificamente, né? Como que a psicanálise, por exemplo, encara alguns jeitos diferentes de encarar a relação com o sintoma? A psicanálise encara o sintoma como uma solução de compromisso. É uma solução, não necessariamente um problema. Ela pode ser uma solução muito ruim, mas ainda assim ela é uma solução. Então, é uma resposta conciliadora entre forças distintas. Fica um pouco teórico falando assim, sem falar de algum caso clínico, né? Eu sei. Mas pode ser alguma coisa que dá vazão a desejos, a um conflito entre desejos distintos, a repressão, a uma adaptação, junto com uma adaptação para a realidade, a um trauma sofrido no passado. Mas a ideia é de que o sintoma ele comunica alguma coisa do sujeito, ainda que essa pessoa conscientemente não saiba exatamente o que está sendo comunicado. Ele tem um sentido, ele tem um significado e ele tem uma importância. Então, uma perspectiva de só eliminação não dá conta quando a gente pensa o sintoma dessa forma ampliada. Né? Além disso, estou somando aqui um pouco perspectivas, né? Uma perspectiva que a gente pode aplicar, que vem tanto da psicanálise como da teoria crítica, teoria social crítica, é um campo dentro da filosofia, é a de pensar nas diferenças do processo de patogênese e patoplastia. Né? Patogênese é um processo como os diferentes sintomas da psicopatologia, não é só da psicopatologia, né, nesse sentido, esse é um termo que pode ser aplicado a outras áreas, mas estou falando aqui da psicopatologia, da psiquiatria, se formam e estruturam. E a patoplastia é a configuração e preenchimento do conteúdo desses sintomas. Então, vou dar um pouco de exemplos para ficar um pouco mais claro, qualquer coisa vocês perguntam mais no final. Um delírio ou uma depressão é uma forma patogênica comum, né? Então, como se forma um delírio ou uma depressão? A depressão, digamos, ela tem uma base comum. Isso diz respeito à patogênese, seja a gente encarando como uma deficiência de serotonina, seja a gente encarando, ou nos processos subjacentes ao metabolismo relacionado à serotonina, ou a gente encarando como um processo de luto inconsciente, como na psicanálise. Essa é a forma patogênica comum, a patogênese de como gera a depressão. A patoplastia é a configuração e preenchimento, ou seja, a depressão vem com um sintoma de tristeza, uma apatia. Quais são os conteúdos sobre o que eu falo quando eu estou deprimido, o que me deixa triste, digamos, o que eu vou fazer, quais são os meus comportamentos relacionados a isso, né? Eu tenho comportamentos suicidas, eu tenho comportamentos de isolamento, quais vão ser as minhas maneiras de lidar com isso, se eu tenho, isso varia conforme eu tenho acesso ao sistema de saúde, eu tenho acesso a medicações ou não, da minha percepção sobre um processo de terapia, por exemplo. Isso vão ser a patoplastia, eu tenho o mesmo transtorno que se comporta de formas diferentes, né? Por exemplo, num delírio,
Você pode acreditar que você é Napoleão ou Cristo, ou você pode ter variações dentro disso, mas a forma da doença é a mesma. Uma perspectiva sobre isso que é bastante discutida em teoria social crítica por esses dois autores aqui, três, né, na verdade, brasileiros, Vladimir Safatli, que é um psicanalista e um filósofo e um adepto da psicanálise lacaniana, Nelson da Silva Júnior, um psicanalista, e Christian Dunker, um outro psicanalista, tem esses dois livros que chamam Patologia do Social e Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, em que eles discutem como os transtornos que a gente vivencia hoje, eles são não só identificados pela psicopatologia psiquiátrica, ou seja, a gente não vai lá só como, ele usa arqueologia, né? A gente não vai lá só como um arqueólogo e vai escavando por baixo da superfície e fala assim, olha aqui, encontrei uma depressão, olha aqui, encontrei um TDAH, olha aqui, encontrei uma ansiedade, mas a gente produz isso também. Quando a gente faz, por exemplo, os artigos, publicações, quando a gente faz comunicações na TV, quando a gente comunica para o paciente o que ele tem, a gente está produzindo formas de sofrimento. No sentido de que não é que a gente necessariamente produz sofrimento. Pode produzir sofrimento também, mas a gente produz a forma. A gente dá nome para alguma coisa, a gente dá formato para alguma coisa, conforme a gente descreve. É que um filósofo também, chamado Ian Hackney, americano, chama de nominalismo dinâmico. Significa que a gente produz o objeto ao mesmo tempo que a gente descreve ele, sabe? Porque o sofrimento, ele não tem a mesma forma de cultura para cultura. A depressão hoje não é a mesma depressão que aparecia há 100 anos atrás. E a gente tem uma influência nisso. Então, a gente dizer que o componente principal é biológico tem implicações para o sujeito que vive aquilo na pele e para a cultura como um todo. Uma delas, por exemplo, que para botar em, sei lá, em exemplos mais práticos, é que tipo de mudanças a gente vai instituir para a pessoa melhorar. Bom, se a gente está falando assim, bom, você tem um problema biológico, você tem um problema digamos, esse problema está no seu cérebro, está no seu corpo, esse é um problema individual. Digamos assim, olha, é você que tem esse problema. Eu posso te ajudar, mas esse problema é seu, sabe? Então, se ele é fruto de um desbalanço interior, de um desbalanço, seja qual for, se a gente chamar de serotonina, a gente pode chamar do que a gente quiser, mas ele é um problema individual, ele não é um problema a ser resolvido por uma comunidade. Agora, se a gente pensa na depressão como fruto de um conflito entre o individual, sim, com uma comunidade, com o trabalho, com como se dão as relações no mundo, a gente tem que pensar numa solução comunitária também para isso. Então muda muito como a gente encara. E a mensagem que a gente passa hoje é de que, assim, você tem um problema. Você quer ajuda? Beleza. Mas esse problema é seu. Seja você culpado ou não por ele, porque, de certa forma, também você desimplica um pouco, né? O sujeito falando que o problema é, digamos, neurológico. Mas o problema, em essência, ele é individual. Então, você está falando assim, você não deu conta. Alguma coisa no seu corpo não deu conta do que era esperado para você. E não, como o Safatli, por exemplo, sugere, de dizer assim, bom, se a gente exigir determinadas características como normais, a gente vai necessariamente produzir pessoas que não se encaixam nessas características. Se a gente exige um nível de atenção X nas atividades cotidianas, na atividade de trabalho, vão ter as pessoas que não vão atingir, e essas pessoas vão ser necessariamente doentes. Sabe? Agora, toda a sociedade exige alguma coisa de seus participantes, e toda a sociedade produz, então, os seus excluídos. A questão é a gente lembrar que a gente produz isso. Não é dizer que a nossa sociedade produz e as outras anteriores não. Mas em que moldes a gente faz isso. E acho que terminar com essa provocação aqui, né? Um poema, uma mini poesia do Carlos Drummond de Andrade falando sobre a obra do Miguel de Cervantes, Don Quixote de La Mancha. Ele diz assim: que é loucura? Seguir cavaleiro andante ou segui-lo como escudeiro? Para quem não conhece a história, né, Don Quixote de La Mancha é um fidalgo, acho que do século XVII, XVI, que de repente entra num delírio de que ele é um grande cavaleiro para salvar
uma personagem que se chama Dulcinea, que ele encara romanticamente, ele tem que salvar ela, é uma donzela em defesa, e ele vai enxergando inimigos pelo caminho, criando uma aventura épica para ele mesmo. E o Sancho Panza, que é esse que está no burrinho do lado na imagem, é o seu fiel escudeiro. Ele vai lá com ele, mas ele vê que é loucura o que ele está fazendo, mas ele vai lá e apoia, não deixa ele ir até o ponto de morrer e vai apoiando, e vai seguindo assim o cara. Ele vê o que está acontecendo, mas ele vai seguindo, né? E ao mesmo tempo o Don Quixote, ele é um cara que, a partir dessa percepção delirante, ele se liga à vida, né? Ele estava fechado nos seus aposentos, ele era um nobre rico, mas que não estava vivendo. Ele de repente forma isso e volta a viver a vida, assim, mesmo que de forma louca. E aí o Drummond propõe esse poema, deixa eu falar o poema de novo. Que é loucura, ser cavaleiro andante ou segui-lo como escudeiro? De nós dois, quem o louco verdadeiro? O que, acordado, sonha doidamente? O que, mesmo vendado, vê o real e segue o sonho de um doido pelas bruxas embruxado? A ideia é que, provocação aqui, com relação à psiquiatria tradicional, ao DSM, à neurobiologia dentro da psiquiatria, é que eu acho tanto loucura você acreditar que isso é verdade, quanto você desacreditar isso por completo. Gente, para mim, a noção é manter isso como uma perspectiva. Essa é uma perspectiva, não a perspectiva. É isso que eu tinha para dizer para vocês. E acho que agora dá para a gente fazer um pequeno espaço para perguntas aí. Não sei se alguém mandou alguma coisa. Não estou pelo chat aqui, então não estou olhando. E para deixar de pergunta para vocês, tentar pensar que situações vocês veem na medicina, na psicologia, que podem, digamos assim, sofrer esses mesmos tipos de críticas, esse mesmo tipo de indagações do perspectivismo. Né? Se tiverem perguntas, a gente pode conversar um pouco. Pessoal, reforçando o que a gente fala nas aulas presenciais, aqui é um ambiente seguro, assim, fiquem à vontade para conversar e para tirar suas dúvidas. É legal participar. Se alguém preferir também escrever, se não quiser